Para todo o estado de São Paulo e em rede mundial, começa mais uma edição do programa de entrevistas Pode Cá Liberados, comigo e com Leila do Vôlei, hoje sobre o momento trágico que vive o Rio Grande do Sul, na entrevista exclusiva, humana, emocionante, com o histórico senador Paulo Paim. Na Bet Esporte você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. Via Pix, depósito mínimo de apenas R$1 e bônus de 200% até R$1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betsport.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. Proibido para menores de 18 anos. Oferecimento Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e, como sempre, de coração aberto, Deus e saúde em suas vidas, de seus familiares e de seus amigos neste 2024. E agora em rede mundial, através dos smarts, dos aplicativos LG, Samsung, iOS, Android e pela TV Sul, e em todo o Brasil, nas emissoras abertas, fechadas, NET, Claro, Sky, canal 7070, nesse talk show de entrevistas como você jamais viu, 22ª edição e novamente com o privilégio da companhia dela, de tanto orgulho nas quadras e hoje o orgulho na vida pública como senadora da República pelo Distrito Federal e, se Deus quiser, a próxima governadora do Distrito Federal, porque ninguém aguenta mais tanto enganês. Entenderam? Meu nome é Cajuru, meu CPF é 218-711-418/78. Pode me processar, é a minha opinião. É ela, Leila do Vôlei. Leila, de novo juntos. Nossa, sempre, Cajuru, grande parceiro e ao lado desse mestre. Olha aí. Um mestre, um privilégio. Depois de José Sarney, um outro mestre. Nossa Senhora. E quer uma coincidência, Vossa Excelência? Vamos lá. Que vocês do Brasil inteiro e do Rio Grande do Sul, porque esse é o maior orgulho político do Rio Grande do Sul, junto com Pedro Simão, ninguém, até adversário dele, admite e faz essa declaração. Paulo Paim. Senador, antes da Leila começar com o Rio Grande do Sul, que é o nosso principal tema, se Deus quiser, voltando a ser feliz a cada dia mais, e principalmente pelo amor que você tem ao povo do Rio Grande do Sul, a forma como você atua aqui no Senado, a Leila sabe do exemplo que você é para nós, é uma referência para nós, né? Sim. Em todos os sentidos, da oratória, a postura e tal. Só antes da Leila começar com o Rio Grande do Sul, me permita uma coisa. Nós entrevistamos José Sarney a última vez. Assim, ele numa lucidez, 94 anos de idade, tenho o maior respeito por ti, inclusive. Mas a entrevista causou repercussão no mundo inteiro e tal. A Leila ficou encantada com a educação dele, né? Ele fez elogios à Leila na política e tudo e tal. Tá bom a mim, né? Mas tudo bem. A nós dois, na verdade, né? Mas aí eu falei, gente, eu esqueci de comentar uma coisa com a Leila. Porque nós fizemos a abertura da entrevista falando do quê? Que ele é o único senador dos 200 anos do Senado a ter 5 mandatos. Ou seja, ele ficou 40 anos no Senado Federal e foi tudo no país, só não foi o que não quis, né? Vereador e deputado estadual. Você vai chegar, Paulo Paim, obrigado pela nossa entrevista aqui, por estar com a gente, aos 40 anos de José Sarney, também no final do seu mandato em 2026, não? Cajuru, querido senador, Leila, querida senadora, é uma alegria enorme para mim, num momento de tanta tristeza que passa o meu estado. Infelizmente, dou conta que poderíamos ter mais de 200 mortos, Sim. porque até o momento é 150, mas tem 130 desaparecidos ainda, né? Desde que começou essa catástrofe climática, né? E a pergunta que você faz do nosso querido ex-presidente da República, ex-presidente do Senado, José Sarney. Eu fui vice dele. Você foi vice dele? Ele foi presidente, eu fui vice. E foi um mandato de muita parceria, muito entendimento. Aprendi a respeitá-lo mais do que nunca no convívio, né? Você falou de mandatos. Eu tinha, na verdade, 4 de federal e 3 de senador. 3 senadores.
quando terminar esse período, vou estar com 40 anos de mandato. Mas eu já andei tanto por esse mundo de Deus, me permita usar esse termo, né? Que eu entendo que está na hora de voltar para Nada, casa. você vai ficar mais 8, você vai chegar a 48. Está na hora de voltar para casa. Eu vou estar vivo, Leila do vôlei. O convívio aqui com vocês é excelente. 2 parlamentares aqui que são exemplo para o Brasil. Obrigado. Se eu quisesse que o Senado fosse tudo aquilo que eu sonhei, que tivesse 81 senadores do calibre, da coragem, da raça e da defesa das políticas humanitárias que vocês dois têm. E o que eu faço aqui uma homenagem também ao presidente Sarney. Sabe que ele foi o primeiro a redigir aqui a política nos primeiros debates da questão das cotas. Ele falou isso para nós. Sim, ele comentou A Leila perguntou conosco isso para ele. isso. O seguro-desemprego também foi com ele. E ele falou Cultura, lei da cultura. eu, quando debati esses projetos, que depois acabei incorporando e vocês votaram comigo, e hoje são realidade todos eles, ele foi um dos mentores. E muita gente não lembra disso, mas ele às vezes sentava ali na presidência e conversava comigo isso, pai, aquilo, como é que está. Esse projeto eu apresentei em tal época, não tem como. Incentivos fiscais também. Isso. Mas, enfim, uma figura inesquecível. Como Vai ficar Paulo pra sempre Paim. na história do povo brasileiro. Vai Verdade. sempre ficar na história do povo brasileiro e principalmente do povo gaúcho. Né? Olha, Paim, para nós é um orgulho, né, e um privilégio, né, de termos o convívio diário com você, ainda mais pela trajetória. Que trajetória linda, né, o senador Paulo Paim, a figura Paulo Paim tem. E saiu de operário, né, foi um dos fundadores da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória, antes também de irmos à situação do seu estado, do Rio Grande do Sul. Só contasse um pouquinho dessa tua trajetória, porque você é defensor do trabalhismo, do combate à desigualdade, contra o racismo. Quer dizer, você tem Estatuto do Idoso, Estatuto da Juventude, enfim, da igualdade racial. Da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. Cara, assim, é uma trajetória tão linda dentro do parlamento que eu gostaria de que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória de operário, né, fundador da CUT, há quase 40 anos no Senado Federal. Olha, Eu vou tentar resumir o máximo. Né? Por favor. Vou usar todo o tempo aqui. Mas, em resumo, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu venho de uma família de 10 irmãos. Pai e mãe ganhavam salário 8 mínimo. anos, né? Você começou a trabalhar? Trabalhei com 8 anos. eu Oito também. anos de Não que idade. eu recomende para ninguém. Sim, mas é uma na época, realidade. Eu me obriguei, né? Sim. 10 filhos, pai e mãe ganhavam salário mínimo, né? Ele trabalhava na Marco Polo, de dia, lá numa área, e muitas vezes de noite ele fazia plantão como guarda noturno. Olha. Para ter uma ideia. Diz, bom, então vai em casa. Claro que ele ia também em casa. Minha mãe trabalhava também, ganhava um salário mínimo. Isso me obrigou a trabalhar muito cedo. Era uma fábrica de vaso, Atílio Bovo, Caxias do Sul. Eu fazia uns bolinhos de barro, ele era um artesão para ele fazer o vaso. Ele roda com os pés, aquela circunferência. Bem manual, né? Bem manual. E ali ele fazia o vaso. Eu ficava ali entusiasmado, queria aprender a fazer vaso. E fui aprendendo um pouco com o tempo. Mas, em resumo da história, depois, em seguida, entrei no Senai, fiz curso técnico no Senai. E daí, claro, tive um padrão de vida melhorado. E, à noite, eu estudava no ginásio noturno para trabalhadores quando dá o golpe de 64. E daí eu fui convidado a sair da presidência do Grêmio, que eu já presidi o Grêmio. Fui convidado, fui chamado no Exército, mas olha, você vai ter que sair, porque você agita, você complica. Então vai. Mas você vai, eu vou contar porque é interessante. Você vai lá para o Santa Catarina, que é mais perto da tua casa, e tu te acomoda lá. Digo, promete? Não, tudo bem, vamos embora. Eu estou há 2 meses lá, virei presidente do Grêmio de novo. Não, tu não tem jeito mesmo. Político nato. Bom, daí eu resolvi ir para as fábricas, virei presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas, num primeiro ano. Eu sou do Grupo Tramontina até hoje, eu tenho o maior respeito por eles, muito carinho comigo, a minha carteira está assinada lá ainda com ele. Mas eu me lembro que eu vou... Faca é Tramontina. Patrocina a gente, pô. Eles são gente boa, olha, gente boa, não duvido, viu? E, na verdade, quando eu começo a trabalhar na Forjação Canoas, Grupo Tramontina, eu assumi a liderança da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas como é que foi? Eles, pai, tu vai ficar na presidência. Eu digo, não, só se eu for eleito.
Porque a lei diz que o empregador indica o presidente e o vice é eleito. Digo, não, vamos para um processo eleitoral, o que for mais votado é o presidente ou o vice. Claro que eu ganhei disparado, que seria natural mesmo, né? Em seguida, eu fui convidado para ser candidato ao presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Aí quero fazer uma homenagem a um dos diretores da Tramontina, que já faleceu, o Manfroy. Ele me chama na sala dele e diz, Paim, me disseram que tu vai ser candidato ao presidente do sindicato. Sabe o que ele me disse? Vá e não perca as eleições. Vai e ganhe, não me volte aqui como derrotado. Não gosto de derrotado. Ali começou a ganhar a eleição. Comecei a fazer O homem não política. perde? E daí no outro ano, virei presidente do sindicato, tranquilamente. No outro ano fui eleito secretário e depois vice da Corte Nacional. É aí que eu entro na política. Daí há um congresso no Rio Grande do Sul para escolher um representante dos trabalhadores para ser constituinte. Muito disputado, né? Ele achava que se fosse 2, não se elegia. Aí, ao natural, estou resumindo a história, saí como indicado. Mas faço uma homenagem à família do Valdomiro Osso, que tinha 2 candidatos. Daquele congresso para escolher um que vai ser, para disputar para ser constituinte ainda, né? E escolheu o partido, não tinha partido nenhum. Bom, o Valdomiro Osso sobe e diz, pessoal, se não é votar 2, não se elege nenhum. Eu vou abrir mão e vou viajar com o país e vou me eleger. E foi isso que aconteceu. Ele viajou o estado todo comigo, ele morava em Bento Gonçalves. Resultado, me elegi, vim para Brasília, adivinha com quem que eu vim morar aqui, num apartamento que pouca gente sabe essa história. Quase que uma, como é que chama quando mora todo mundo junto? Uma república. Eu morei em república, pai, é muito parecido. Mas adivinha quem era a minha república? Lula, Olha. presidente Lula, Olívio Dutra e Paim. Olha! Morávamos os 3 juntos nessa república, e daí chegou depois de um período, como eu digo, eu sou um homem do mundo, digo, olha, está indo bem a Constituinte, vamos continuar, mas eu vou andar. Daí fui morar sozinho aqui em Brasília, mas não abri mão, mas só tem um detalhe que eu tenho que falar também, que foi na hora de escolher o partido. Antes de eu vir para escolher o partido, tinha 2 grandes vertentes. Era o PDT, na época que tu está aqui, Sim. Era o PDT e o PT. Então o Brizola estava para vir ao Rio Grande do Sul e botar ele falar comigo para mim ir pelo PDT. Mas não deu tempo do Brizola chegar. A Dilma e o Araújo até conversaram comigo, ex-presidente da República, Dilma. Sim. Eles eram do PDT, até vieram conversar um pouco comigo. Mas no outro dia, quem é que aparece fazer um comício no Rio Grande do Sul e me diz, ó, pai, o homem quer falar contigo. Só disseram o homem. Ele vai lá no sindicato, para tu te filiar no PT e concorrer pelo PT. Ele é muito bom de lábia mesmo. Nossa né? Senhora. Cara, por isso que ele é um orador, né? É. Ele falou comigo Em 15 5 minutos. Eu diria de 15 a 5 minutos. E eu estava assinando a ficha. Então, a convite dele, naquele dia, me filiei no PT, e daí foi isso tudo, né? Fomos constituintes juntos, foi uma bela E experiência. nunca mais saiu, isso é muito difícil. Né? Só tive um partido em toda a minha vida, né? E até hoje continuo nessa luta permanente, na luta que vocês travam, que é a luta dos direitos sociais, fazer o bem sem olhar quem, dialogar com todo mundo, sem sectarismo. Eu lamento o sectarismo que está acontecendo agora. O Rio Grande do Sul debaixo d'água, né? 150 mortos, cidade inteira destruída. E muita gente fazendo a politização desse Pelo debate. amor de Deus, isso é uma vergonha. Eu Aquela jornalista... chego a dizer de oportunismo à covardia. Aquela é o jornalista... momento de unir todo mundo para salvar as vidas. Aquela jornalista da Globo News, Daniela Dias, ela foi impecável na semana passada. Ela fez o seguinte depoimento, Leila, Paim, vocês aí do outro lado. Eu tenho vontade de ir embora do Brasil nesses momentos de tragédia, de uma catástrofe climática do nosso povo, e nas redes sociais a gente vê fake news dia e noite, e vendo teve gente querendo culpar inclusive o Lula do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A minha pergunta sobre o Rio Grande do Sul, quando eu falei para a Leila, que eu tenho certeza que é o mesmo que ela pensa, é o seguinte: o Brasil talvez não tenha ainda um homem com a sua sabedoria e com a sua independência para dizer isso. Foi uma tragédia anunciada? Tem gente que fala assim, Cajuru, mas isso aí não tinha como prever, Cajuru. Não tinha como se prevenir. Tinha ou não desse momento que vive o Rio Grande do Sul? Tinha, e eu me refiro a todo o Brasil, me refiro ao planeta. Quem é o culpado? O culpado não é eu, não é você. Foi o ataque que acabou
a população, quando eu digo os homens e mulheres, né, aqueles que o fizeram, que não fomos nós, ao meio ambiente. Foram atacando o meio ambiente de forma covarde. E os grandes especialistas nessa área já diziam, um dia a natureza vai reagir. Tem um poema que eu vi que um menino escreveu no Rio Grande do Sul, o poema é longo, mas eu só vou usar a primeira frase. Quando o rio vai explodindo, invadindo as ruas, saindo do seu berço natural, e ela diz que o rio diz, eu só queria passar. Então não podemos culpar a natureza, culpar aquele que agrediu a natureza. O rio diz isso chorando, com a água natural, eu só queria passar no seu leito natural. Eles foram produzindo, jogando sujeira, cortando as árvores, jogando tudo. E aí foi trancando tudo, foi trancando. Inclusive não se deu o processo natural do meio ambiente e essa é a reação. Está chovendo lá um período já, um mês quase que direto, porque paga um pouquinho e começa de novo. Agora mesmo que nós estamos aqui, as informações que eu tenho é que a chuva vai continuar a cair por mais um período, embora deu uma recuada das águas, né? Então o ataque à natureza, por isso, Leila, está aqui com você, que preside a comissão climática, né? É fundamental, meio ambiente. E a subcomissão. E o Cajuru, a subcomissão. Eu estou nessa comissão especial junto com vocês dois, né? Uma comissão que vai viajar para o Rio Grande do Sul para ver em loco. Você é o presidente nosso, aliás. Isso, mas com muito orgulho. Estou na presidência, mas com a parceria de vocês, eu me sinto acolhido até. Porque o debate ali, às vezes, já está meio duro, né? E tem que ter parceiros. E por isso que vamos promover junto um debate no plenário do Senado. Sim, dia 27. Dia 27, nós estaremos 3 lá. E nós temos lado na história. Nós defendemos, sim, o meio ambiente. Sim, sempre. Por isso que estamos aqui. A Leila, mais do que eu não Pai, tenho dificuldade para isso. Leila, você podia fazer o seguinte, faça a sua pergunta e a gente já deixa para a segunda parte do nosso podcast Liberados, que tem o menor intervalo da televisão brasileira. O que você vai querer saber desse nosso entrevistado mais do que especial, homem público raríssimo em todos os sentidos, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, para o Senado Federal, e chegará aos 48 anos de Senado. Escreva o que eu estou falando, dona Leila. Olha, Paim, a gente tem visto essa semana inteira, essas 2 últimas semanas, a tua emoção. Até falei para você no plenário, olha, você precisa descansar. Lembra? Você não é mais nenhum garotão. A emoção deixa a gente, o cansaço deixa a gente muito mais sensível. E eu vejo ali a tua assessoria te dando um suporte, mas você realmente está estafado, né? Tem realmente, além de estar com a gente ali no plenário, aprovando as principais ações para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, o povo que você representa, a gente tem sentido também que você está muito sensível, né? E muito preocupado. Eu pergunto a você, a sua avaliação sobre o impacto da chuva, dessas fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Queria te ouvir depois. Perfeito. Já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport, sempre esquenta o jogo. Oferecimento BetSport, sempre esquenta o jogo. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos de imediato com a segunda parte do podcast já consagrado na televisão brasileira, o podcast Liberados com Leila do Vôlei e eu, Cajuru, aqui à sua disposição com seus comentários nas redes sociais, nas TVs abertas e fechadas no mundo inteiro, graças a Deus, e que agradece todas as suas parceiras, cada semana mais, agora todo o estado de São Paulo também, agora o Distrito Federal, seu, governadora Leila do Vôlei, o entorno de Goiás também, através da TV Brasília, que é o canal 6, e em São Paulo é o Sistema TAT de comunicação. Bem, a sua pergunta para avaliação de Paulo Paim, o senador do Rio Grande do Sul, histórico, sem dúvida alguma, é muito importante, Leila. Então, mais uma vez, Paim, contextualizando, assim, primeiro parabenizar pela iniciativa da Comissão Externa,
do Rio Grande do Sul, que nós vamos, se Deus quiser, na próxima semana, Isso. estar no estado Estaremos para lá. vermos a situação. Mas como você avalia o impacto das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul? Olha, é de uma gravidade assim imensurável. É. Né? Vocês calculem, por exemplo, vou dar só um exemplo. Parecia um filme de terror ou o Apocalipse, o fim do mundo. Numa única rua onde fica o meu escritório, estou falando do meu escritório, que fica na entrada da Matias. Matias é um dos bairros que foi mais agredido, né? E está ainda está embaixo d'água ainda, né? A população vindo pela rua e a água atrás deles praticamente. Aí, e a maioria não querendo sair de casa ainda, achando que não ia chegar no segundo andar. Mas os bombeiros chegavam, faziam apelo, e a coisa que eu achei mais, digamos, emocionante da simbologia da situação, esse foi um caso que eu mostrei, mas era 100, 200, 300 pessoas saindo. E a água atrás. Que loucura. Os carros, tudo meio, um em cima do outro, praticamente, Sim. batido, encostando, descendo dos carros ali, eu estou falando em Canoas, né, nas partes da cidade. Na sua terra natal. Lugar mais baixo. Caxias, por exemplo, tem terremotos. Sim. Aí me disse os companheiros de lá que montanhas derretiam como se fosse um sorvete. Mas sorvete não gelado, né? Sorvete que Sim, caía pela claro. força das águas e pessoas morrendo. Teve um caso que me contaram, se eu não me engano, de Roca Salles, que eles foram vendo que muita gente tinha morrido com as terras que vinham caindo e tomando as ruas. Mas calcule esse momento, quando me contaram, eu fiquei, de fato, muito chocado, né? Que uma dessas casas que foram subterradas, eles encontraram a família, 5 pessoas abraçadas. Foram tirando e foram 5 ali abraçados, crianças e adultos. Esse eu digo para ti, Leila, que é a situação que mostra a realidade de sofrimento desse povo, que eu não nego que eu devo muito, né? Se me deram 40 anos de mandato, e eu sou um cidadão negro. Um orgulho, sou negro como vocês, são brancos, e não tenho vergonha nenhuma de que são brancos, Nada, né? pelo contrário. Mas dizem que o Rio Maravilhoso, Grande do Sul é o estado mais racista. É discutível isso. Eu, um cidadão, desde pequeno vivi lá, nasci, vivi, e estou com 8 anos de mandato, fui o senador mais votado por uma oportunidade, fiz 4 milhões de votos. E sou o que eu sou, com essa franqueza que eu estou aqui conversando com você. Então, eu estou muito chocado e muito emocionado com a situação desse povo, que para mim é um povo muito querido. Alguém tem divergência, mas é natural que não temos divergência aqui dentro do parlamento, como foi ontem, né? Todos nós votamos com muita alma, coração e vida para salvar pessoas. Mas, em resumo, Leila, a situação é da maior gravidade. Terra devastada, pai. Exatamente. Empresas, que aí pegou todo mundo, né? Empresas embaixo d'água. E daí, como é que fica o dono da empresa, mas como ficam os trabalhadores, né? Como ficaram as casas que eles moravam, eles não têm para onde voltar. Não tem. Por isso que o presidente Lula, de forma correta, de imediato, R$5.100 é pouco, mas tem também o Minha Casa é a Minha Vida, que ele está liberando. Sim. E ele disse ontem, eu vi, e ele cumpre o que ele fala, né? Ele disse, vocês que estão me vendo nesse momento, que perderam as suas casas, todos vocês terão casas. Viam Minha Casa, Minha Vida. Sim. Mas é muita gente, é Ele não é milhares e só milhares animal de político, ele é pessoas. ser humano. Ser humano. É milhares e milhares de pessoas abandonadas. Pelo menos 650 mil. No mínimo, No mínimo, né? Há quem 2 diga milhões Há quem atingidos. diga que é 850. É, no já caso, aumentaram. 850. 850. E pior que está para chover de novo. O frio também, né, pai? Chegando. Vai ter o frio também, o frio está Sim. chegando lá, e com muita força, está lá. O frio está. E a época Chega aqui, começa chega a o inverno. 10 graus? Não, falam em 5 graus. Vai 5? chegar. 5 graus vai chegar. E essa realidade que eu estou tentando mostrar aqui rapidamente, eu quero falar também, me permita, Por favor. Que é isso? falo de coração, é a solidariedade. Ixi, Bah, eu estou impressionado. a gratidão, você mesmo tem relatos que você me passou que eu já falei lá no estado. Povo português, povo americano. Isso, é a gratidão a esse povo. Mas o que mais me emocionou é quando você vê meninos que são ricos,
com o seu jet ski que ele levou para lá, Sim. entrando naquele rio e águas numa turbulência enorme. Tu vê lanchas que essa pessoa bem de vida, acomodada, por estar numa bela mansão, podia estar em casa. Está ali. Olha. Solidariedade. Mas aí eu vou mais um minuto para dar o último exemplo. Como eu vi o barqueiro. O senhor com a sua canoazinha de pescar o peixe, remando e recolhendo pessoas, salvando pessoas. Isso, nem que eu descreva aqui com a emoção que eu estou, é muito forte, viu? É muito forte. E um caso que um dos bombeiros contou, que meus filhos são voluntários ali em Canoas, não é porque eu quero elogiar meu filho, filho de muita gente estão lá, de pobre, de rico, de homem, de mulher, de negro, de branco, estão todos juntos, que tem uma onda um de desses solidariedade. locais onde fico é 8 mil, tem a UPA diz que é em torno de 4 mil, o outro lá perto da minha casa em torno de 1.000 e por aí vai. E ele deu um relato do bombeiro, que o bombeiro contou para ele, e não só ali, como também em outras regiões, que eles bombeiros trocam informação entre si, que chegou numa dessas localidades que o bombeiro disse para o prefeito, prefeito, eu vou buscar o pessoal à minha direita ou à esquerda? O prefeito disse, não sei. E daí ele passou o problema. Sim. Se eu ir para a direita, os da esquerda morrem, que não dá tempo, que a água vem chegando. Escolher. E se eu ir para a esquerda, os daqui morrem. Ele disse, salve o que você puder. Então, os bombeiros foram, digamos, para a esquerda ou para a direita, salvaram, botaram o pessoal, e quando voltaram para a rua, que ficava mais em outra direção, chegavam lá, não tinha mais ninguém, todos morreram. É a escolha de Sofia, como foi dito, Sofia. né? Olha, tu chegar nesse ponto, ter que escolher quem vai morrer devido a uma situação como essa. Nossa O Senhora. governo Lula, o Paulo Paim, colocou muito bem, Leila do Vôlei, senhoras e senhores, nossos únicos patrões, o governo dele, e principalmente ele, a gente não tem nem o que discutir. Agora eu queria saber... Está fazendo tudo que ele pode. Tudo que ele pode. O resto é fake news. Só fake news. Mentira, assim, mentira canalha às vezes. Ela chega a ser até canalha, sórdida. A Leila tem essa curiosidade, que todo mundo tem aqui, e você principalmente aí. A classe política aqui no Congresso Nacional, ela está te decepcionando em relação à solidariedade ou pelo contrário? Porque tem gente que, por exemplo, já veio falar para mim, parlamentar, eu vou segurar a boca para não falar o nome. Ô Cajuru, por que o Rio Grande do Sul quer ajuda do Brasil inteiro se ele não quer ser do país? Se ele não quer ser brasileiro? Eu falei, amigo, você está doido? Você está falando sério para mim um negócio desse? Dá vontade de ir na tribuna e falar que você acabou de conversar isso comigo. Então, a classe política para você, o comportamento dela nesse momento para com o Rio Grande do Sul. Olha, Cajuru, sinceramente, sabe que eu, inclusive, ontem naquele debate, participamos, fui duro com um ou outro senador. E com aquele você tinha que ser mesmo. Tinha que ser. Aquele imbecil. Bem, o que eu quero dizer é que, inegavelmente, a maioria dos parlamentares estão agindo com solidariedade. A maioria, sabe que a maioria é a maioria. A maioria, às vezes, pode ser 51, né? Como pode ser também 91, né? Pegando uma referência a 100. Mas a maioria são solidários. Eu vejo aqui empresários, eu vejo parlamentares que não são empresários, me abraçando, tanto os homens como as mulheres, com o maior carinho. Tem uma frase que foi um cidadão que me disse, e eu repito ela aqui agora, que marcou muito, que ele disse, pai, diga lá para o Rio Grande que o Brasil te ama. Ou seja, não a mim, o Brasil ama o Rio Grande. Aceite o abraço todo o Brasil. Enfim, o Brasil te ama, Rio Grande, e essa solidariedade está vindo de todas as áreas, acho que de uns 30, 40 países, no mínimo, você mesmo lembrou aqui alguns, e mesmo aqui dentro, o Senado em si já mandou umas 4, 5, já manda. Através da Liga do Bem. A Liga do Bem aqui dentro. Eu dar um elogio aqui para a Ilana. Nossa a Ilana vai, inclusive, com nós, viu? Ela vai com nós. Tem sido incansável também. Tem sido o presidente Rodrigo Pacheco. No dia 8 de janeiro, ela foi a primeira pessoa a chegar aqui. Ela estava no Rio Grande do Sul, inclusive. São de lá correndo. Os presidentes da casa, tanto como o Pacheco do Congresso, como o Lira. O Lula manda um projeto para cá, o presidente Lula manda um projeto. São todos projetos para ajudar o Rio Grande do Sul. Ele está priorizando. Até o Lira está. O Lira cá acompanha ele, vota. E esse projeto de ontem, que nós votamos aqui, que foi unanimidade no plenário, eu não estou entrando naquele debate sem graça para mim do destaque, né? Não está à altura da solidariedade do povo brasileiro. Mas para mim foi olhar a placa, votação unânime.
Todos votaram pelo aquele projeto que abriu as portas de imediato para 30 bilhões. Porque o Rio Grande do Sul pagava 11 bi por ano. Então alguém pergunta onde é que tu chegou aos 33? É simples. O Rio Grande do Sul pagava 11 bi por ano, multiplica por 3, 33. É simples assim. Então o Rio Grande do Sul deixará de pagar 33 bilhões. E alguns falam, mas se continuar nós entraremos. É claro. O presidente Lula mesmo já disse, não vai faltar dinheiro para recuperar o Rio Grande do Sul. Mas tem que saber fazer por etapa. O presidente Rodrigo Pacheco está ele mesmo mediando um grande acordo com os estados devedores. E ele mesmo falou para mim, Paim, nós vamos dar prioridade para o Rio Grande do Sul. Mas não é nesse projeto, tu não pode num projeto querer fazer tudo. E protelar o processo, e né, protelar legislativo. E as pessoas morrendo. Isso, concordo Calcule, plenamente. se passassem a ideia de uma anistia geral total e restrita, iria lá para a Câmara, a gente vinha aqui daqui a 1 ano, 2. Daí não precisa mais Nós nada. sabemos como é que é o rito. Que projeto nesse sentido, é tão delicado rediscutir a dívida dos estados, que eu tenho um de 2015, está congelado. Calcule, quem é que podia esperar 10, 15 anos para discutir um tema como esse? É uma irresponsabilidade. Mas por isso que, felizmente, eu só estou trabalhando com o plenário de 100%. Foi unanimidade no plenário a votação do projeto que vai permitir ajuda para o Rio Grande do Sul. E aproveitando, né, essa tua fala, como é que está sendo o seu trabalho junto ao governo federal para que os gaúchos estejam nesse momento, né, sendo assistidos? Porque eu estou vendo assim, o presidente Lula já foi 3 vezes ao estado do Rio Grande do Sul. Você ontem estava aqui sendo relator de um projeto que suspende por 3 anos, né, a dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União. E com possibilidade de prorrogar. E assim, da mesma forma que se falou, o governo não vai faltar. E o parlamento, eu garanto a você, tanto quanto você, Cajuru, eu e todos os outros senadores, o parlamento não vai faltar para o povo do Rio Grande do Sul. Eu pergunto a você, como é que está sendo esse teu trabalho? Até porque você é do partido, né, do governo federal, você está muito próximo. E eu sei que tem muito do seu dedo ali, assim, sabe, pai? Eu sei que tem muito do seu apelo, porque você está diariamente conosco aqui dentro da casa. Como é que está sendo esse trabalho com o governo federal para assistir o povo gaúcho? Essa resposta, por fineza, senador histórico Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Depois do menor intervalo da televisão brasileira, e aí vem a última parte deste já consagrado Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo o que você já viu. Última parte que tem o quadro imperdível e com Paim, então, defina em uma palavra. Voltamos já, já e já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a Bet Sport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Oferecimento Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Nós estamos voltando com a última parte do Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas como você nunca viu em rede mundial. Bem, a Leila do Vôlei deixou uma pergunta mais uma vez importante para ele, o gaúcho que vai chegar a quase 50 anos de mandato de senador e que faz história nesta casa, é referência de todos e todas, Paulo Paim, Leila do Vôlei. Então, pai, mais uma vez, reforçando o seu trabalho incansável conosco aqui dentro do parlamento e como é que está sendo o seu trabalho com o governo federal para garantir, né, que os gaúchos estejam assistidos nesse momento tão difícil. Porque você, assim, eu quero reforçar, né, a todos que estão nos acompanhando aqui, que o Paim realmente ele tem sido o símbolo do povo gaúcho dentro desta casa. Eu tenho que reforçar isso e sei que muito do que o governo federal está fazendo, né, com relação a todo esse trabalho junto ao povo gaúcho, tem muito do seu apelo, do seu trabalho. Então, como é que tem sido essa parceria com o governo federal? Leila, quando começam as águas a invadir as cidades ali do Vale do Taquari, já pela 3ª vez, e aí, como se eu pegar São Leopoldo Esteio, Sapucaia, Encantado, só no caminho, vi Caxias, minha terra, vi ali Bento, Farroupilha, eu digo, isso aí tudo vai desaguar no Guaíba. E por instinto, né?
E eu perguntei para a minha assessoria, tem voo para Brasília? Eu sabia qual era o meu papel. Meu papel não era lá tentar sair nadando e salvar um ou outro. Não era o meu papel. Meu papel era aqui em Brasília, era no parlamento. Ele disse, olha, senador, provavelmente não tem mais voo. O aeroporto vai fechar, está alagando. Digo, eu vou tentar. Daí me levaram para o aeroporto, cheguei lá, o último voo. Olha. 18h30, como é o destino, né? Para Brasília é o último voo. E os outros, essa noite vai fechar, né? Para as 20, 20h30 fechou o aeroporto. Eu consegui pegar esse voo e vim para Brasília. E vim para cá e sabia como eu trabalhava aqui, né? Aí começamos a trabalhar, seja aqui dentro do parlamento, seja nas comissões, seja conversando com o pessoal mais ligado ao governo. E aí, a partir do momento que a gente vai avançando com esses diálogos, e o governador do estado também fez contatos, olha, também lembro muito de vocês aí. Porque eu sabia que o meu papel não era ficar lá. Desculpa a expressão, Claro, só para tirar fotografia. Sim. Fotografia eu vou tirar agora, eu vou Exato. tirar depois, vou ver o que eu posso. E na vinda para cá, o Rodrigo Pacheco foi fundamental, o presidente Rodrigo Pacheco. Eu fiz contato com ele e ele, imediato, me botou a relatar aquele primeiro decreto e fui relator também do segundo, que foi esse que deu esse embate mais duro no plenário, mas no fim conseguimos certo. por unanimidade. Né? O bem venceu. O Espiridião a mim diz, olha, se não fosse que era tua emoção no plenário, esse projeto não teria passado. Ele disse hoje lá na comissão. E tem razão. Eu não digo que fui eu, né? Foi uma conjunção de forças, né? E eu trato aqui sempre de políticas, vocês são meus parceiros, porque eu voto sempre, é com políticas humanitárias. É combatendo todo tipo de preconceito, é combater a miséria, é combater a fome, né, a violência contra as mulheres. Você tem dado o exemplo pelo teu trabalho, tu também, Cajuru, porque tu também, porque a gente fala de violência contra as mulheres. Eu criei a CPI agora. Eles acham que é compromisso das mulheres, é compromisso nosso. Né? Um homem criou a CPI da violência contra as mulheres. Eu faço parte de uma frente parlamentar dos homens em defesa das mulheres. Perfeito. Foi dirigida Precisamos de exemplos, bons exemplos. Vocês são bons exemplos. O Edgar Preto, lá do Rio Grande do Sul, que criou. Ele foi um deputado estadual, até hoje ele fala sobre isso, fala até na ONU, né? Mas esse movimento meio que é o natural, e como nós tínhamos passado pela pandemia, e nós aprovamos tudo que o governo anterior pediu, tudo. Independente de ser quem é. Para quem é fanático aí, isso, independente de ou quem é o ignorante, governo. saiba disso. Não teve nada aqui que ele pediu que nós não aprovamos. E muitas iniciativas que aprovamos para. E no nosso caso, em troca de nada, porque nós três não aceitamos a propina. E só aconteceu porque nós aprovamos. Claro. Lembra do orçamento secreto? Forçamos o governo. Lembra do orçamento secreto? Sim. Nós três não aceitamos o orçamento secreto. Auxílio de A maioria emergência. aceitou. O orçamento secreto nem falar, né? Claro, você tem toda a razão. Agora, o próprio auxílio de emergência, que foi para 70 milhões de pessoas naquela época, né? Nasceu aqui dentro do Congresso. Pronamp, vacina, tudo. Então, tudo isso nessa sintonia, automaticamente, conversando muito com o nosso querido senador Jacques Wagner, que é um líder incontestável, um craque. Ele nos ajudou muito no plenário também, no dia de ontem, né? E conversando, eu tentei conversar com todos os senadores, independente de partido. E as coisas foram crescendo, foram evoluindo. Muitas das questões que o governo de imediato colocou estavam já também num projeto que nós todos debatendo aqui no Congresso. Mas eu quero aqui dar toda a valorização, todo o meu apoio, e de nós três, assim me permitir, à equipe do presidente Lula e seus ministros. Eles souberam captar tudo o que está acontecendo, as sugestões que chegam lá, não só minha, mas de outros, eles olham com carinho cada sugestão e procuram enquadrar dentro dos programas que eles já estariam também debatendo. Então é um trabalho coletivo, não tem trabalho, sou eu, é aquele, o outro, ou o culpado é Beltrano nesse momento, é muito fácil querer achar culpado e você até personalizar, né, o culpado, a culpa não é Ciclano. Não, isso não. Nesse momento é um momento de solidariedade. Claro. De amor, de respeito, de carinho, né? E ajudar as pessoas, ajudar a salvar vidas. É isso que nós queremos. E o presidente Lula está fazendo um trabalho, para mim, magnífico. Ele tem ido 3 vezes ao Rio Grande do Sul. E cada vez que ele vai, ele leva um pacote de medidas, de investimento mesmo para ajudar a salvar no Rio Grande. Agora ele criou, inclusive, um ministério para ficar no Rio Grande do Sul, né? Que indicou o
o ex-ministro Pimenta, né? Paulo Pimenta, Paulo da comunicação. Pimenta, Da Secom. Um constante para lá e para cá, mas quem tem o direito de indicar ministro é o presidente. É. Isso. Eu não vejo Tem por que que ser um nome de contestar, confiança é uma dele. indicação dele. Claro. E ele tem o direito de indicar, e eu torço que dê tudo certo. Mas claro. Independente de algumas críticas que eu vi, vieram perguntar para mim, diz, olha, a autoridade máxima desse país é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele indica quem ele achar melhor na sua equipe. Como no meu gabinete, eu indico as pessoas Claro. que eu quero ter ali ao meu lado. Mesma coisa vocês, né? Venho eu da política e digo, ó, pai, tu não está legal hoje, sem querer dizer quem que eu tenho que contratar, entendo eu. E o presidente Lula, ele escolhe os seus ministros. Como ele está dizendo agora que vai mudar a equipe, alguns da equipe que ele escolheu. E foi isso que aconteceu. Eu estou torcendo para que haja um grande entendimento entre o ministro, o presidente Lula indicou para o Rio Grande do Sul, e o governador Eduardo Leite. Divergências existem. Vai haver disputa ali na frente? Claro que vai. Mas no momento... A prioridade é o povo É o gaúcho. povo, é salvar vidas, como eu digo. Sim. Deixem de lado essa bobagem Pelo amor de ideológica Deus, ou partidário, quem vai ser candidato a governador, a senador ali na frente. Perfeito. Tudo no momento certo. A democracia é assim. E o povo não há de perdoar aqueles que quiserem, de forma oportunista, em cima da desgraça de um povo que é 12 milhões de pessoas e em torno de 80% foram atingidos. É como eu digo. Perfeito, pai. Não tem um gaúcho que não chore. Porque ou você teve pessoas da tua família que morreram, ou teve amigos que morreram. Seja criança, idoso, enfim. É um momento de muita solidariedade. Eu diria que a palavra tem que ser gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Não tem caráter, exatamente. Tudo aquilo que está acontecendo em matéria de solidariedade do povo brasileiro. Todos os estados. Agora, quando eu vim aqui, a senadora, se eu não me engano, a professora Rosinha, professora, né? A Dorinha. Dorinha, Tocantins. professora Talvez eu Dorinha falo Tocantins. inglês. Dorinha me ligou, pai, amigos meus no exterior, que querem mandar para cá, mas querem só saber para onde manda, como você me ligou. Aconteceu comigo. Eles querem saber para onde manda. Eu já passei para a minha assessoria, que já fizeram contato com ela, e outros senadores aqui também fizeram isso. Senadores e senadoras. Estamos mandando agora 400 colchões, né? Ontem o Jordano comentou. Né? Isso, ele anunciou lá na tribuna. Isso, nós vamos todos ajudar também. Eu estou impressionado, já que a Leila, que a mulher está aqui, você falou gaúcho, eu queria falar sobre gaúchas e brasileiras. Quando eu tomei a decisão e foi... Me comunicou, me ligou. E foi em homenagem ao Paulo Paim, de conseguir extra, sem mexer nas minhas emendas para Goiás, 10 milhões de reais. Estou mandando para o Rio Grande do Sul, para o Paim definir com o governo o que eles vão querer fazer lá, onde investir. Eu sei que, de repente, eu iria ser criticado. Pelo contrário, eu fui ver nos elogios, fui perguntar para a minha equipe, em função da minha visão, Cajuru, o que tem de mulher te cumprimentando por essa sua ação é impressionante. Perfeito. E quando eu fui falar com Portugal e com os Estados Unidos e te comuniquei, num sábado eu te liguei, Me ligou. Leila, era só mulher gaúcha, mulher paulista, uma mulher aqui de Unai, Minas Gerais, a Fernanda Berstein, que foi aqui que me empurrou nisso. Eu estou impressionado com o comportamento da mulher no que tange ainda essa palavra solidariedade. A mulher gaúcha é assim? É assim. E quando mesmo no Rio Grande ou aqui, você fez eu lembrar a minha saída do prédio hoje. Os seguranças que estão lá no prédio sempre, sabe? Eu moro num apartamento funcional. Sei, a vida inteira. Agora o pessoal da limpeza, principalmente as mulheres, senador, um abraço, um beijo no coração, temos com você, temos com o Rio Grande. Isso não tem como se você... É muito melhor de tirar uma foto com o bispo, com o padre, com o papa, sei lá o quê, né? Mas eu olhei para o menino que dirige, o Marcelo, é o nosso povo, senador, é assim mesmo, vamos lá, tal. E dei um abraço nela, tal. Quando a gente passa nos corredores aqui, é só abraço, é carinho, enfim, isso tudo numa energia positiva, ela reflete lá no Executivo. O Executivo está sabendo dar a condução, viu? Por isso que o Haddad está fazendo, o Haddad é o ministro da Fazenda, é o homem que cuida da nossa economia. E ser humano, hein? Isso, ser humano, Nós que dois olha estamos para o emprego, para o trabalho, para a renda, tem que cuidar da taxa de juros, tem que cuidar tudo, a inflação, dívida interna, externa, ele está em sintonia com o Lula e ele reflete isso. Essa negociação ele foi fundamental. Fundamental. Como o Lula foi fundamental. Sabe que essa negociação,
até para alguns saber que se fazem de bobo, no primeiro momento era 1 ano. Depois o Haddad avançou para 2 anos. Depois o Lula chegou e disse, não, vamos botar 3 anos. É um trabalho com uma construção coletiva. Para, no caso, falando da dívida do Rio Grande, né? Sim, a dívida do Rio Grande do Sul. A dívida do Rio Grande do Sul, que eu disse que vai dar 11 bilhões em 3 anos. Em 3 anos, vai dar 33 bi. 11 vezes 3. 11 vezes 3. 11 bi a menos que o Sul deixava de pagar, que vai ajudar para construir a cidade. Então, eu entendo que o governo federal está fazendo tudo que pode. Mas acho também que mostra que meu equilíbrio, que eles não têm esse equilíbrio, aqueles que só usam fake news, o Eduardo Leite também está fazendo tudo que ele pode, viu? E é de outro partido, hein? É de outro partido. Ele também está fazendo tudo o que ele pode. Como os prefeitos do Rio Grande do Sul e os vereadores e a sociedade civil, os empresários, os trabalhadores, os sindicatos, todos estão dando da alma ao coração para ajudar a salvar a nossa gente. Pai, olha, assim, está sendo incrível essa entrevista contigo aqui. Eu gostaria de pedir a você que mensagem você deixaria para o teu povo, né? O povo, nossos irmãos gaúchos, mas é o povo que você representa. Nesse momento, que mensagem você deixaria para eles, nesse momento de tamanha dor e tristeza, sofrimento que o seu povo está passando? Boa, Leila. Meus amigos do nosso querido Rio Grande do Sul, podem crer que o Brasil ama o Rio Grande nessa demonstração quando provocado. Muitas vezes houve divergência mesmo. A pergunta que você fez no início, que há muito tempo atrás, até de querer dividir o Rio Grande do Brasil, né? E o Brasil foi chamado e respondeu que está junto. Se precisar no amanhã, pode ter certeza, para ajudar a reconstruir o Rio Grande, vocês podem contar com o povo brasileiro, podem contar com o governo. Hoje é o presidente Lula, no futuro eu não sei, porque para reconstruir um Estado precisa muitos anos. Sim. Eu diria que esse carinho que o Brasil está mostrando, o Rio Grande está, de uma forma ou de outra, sendo abraçado. Alguém já disse que a melhor coisa do mundo é dar um abraço. Eu adoro essa frase também. O Brasil está abraçando a todos vocês. Eu sei da emoção de vocês, como é a nossa aqui de nós três, mas estamos juntos. Vamos construir o Rio Grande com o apoio de todo o povo brasileiro e até um apoio internacional que nós estamos recebendo. Dessa mensagem muito sua, amor, muito carinho e solidariedade. Dessa mensagem sua, Paulo Paim, antes de começarmos e concluirmos o Podcast Liberados, infelizmente tem Tempo TV, com o Defina em uma Palavra, por gentileza, da mensagem sua, e a Leila está te dando a mão, e eu com o maior carinho, e eu vou para um poema de Neruda, que representa o que nós estamos vendo com o mundo em torno do Rio Grande do Sul, ao amor, a esse abraço que você fala. Ele diz o seguinte: a vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Tudo bem. Esse é um poema de Neruda. Cabe, né? Maravilha, cabe sim, cabe sim. Defina em uma palavra com Paulo Paim. Ela sempre abre o Defina em uma Palavra. A craque das quadras para a vida pública, senadora do Distrito Federal e próxima governadora, se Deus quiser, Leila do Vôlei. Paim, defina o povo gaúcho. Em uma palavra. Nenhuma palavra. Eu diria que é um povo obreiro, trabalhador, comprometido, que ama e reconhece a importância que o Brasil deu a ele nesse momento mais do que nunca. A nossa integração será cada vez maior, mas numa palavra só: solidariedade e gratidão. Tirando nesse momento, Leila, o Defina em uma Palavra para o Defina em um nome, me fale, na história de Paulo Paim, na política, na vida pública, um grande homem do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve grandes nomes na sua história, viu? Pode falar uns 4, vamos ver. Eu poderia falar
Leonel Brizola, por exemplo. Sim. Foi governador do Rio Grande do Sul, não é por do Sim. PDT, não. Foi governador do Rio Grande do Sul. Tive com ele inúmeras vezes. Eu, como moleque, ainda ele me recebia. Como moleque, eu já era dirigente sindical, dirigente estudantil. E ele me recebia quando ia ao Rio Grande do Sul. E aí eu poderia lembrar, além de Brizola, tivemos outros grandes nomes que marcaram o seu tempo, a sua história, né? Da liberdade dos escravos. Eu tenho um nome que eu vou lembrar aqui, que vocês vão entender, que eles sofreram muito, chamado Lanceiros Negros. Sim. Lanceiros Negros, na Revolução que houve, antes ainda da abolição, eles foram chamados para o combate em relação ao poder imperial do Brasil e o Rio Grande. E foram dito para eles, se vocês assumirem a linha de frente, vocês serão libertos. Quando termina a guerra, não vou entrar em detalhes do acordo que houve, né? Em vez de libertar eles, eles tiraram as lanças e as armas e mandaram matar eles. Mandaram matar, porque ali seria o rastro do barril de pólvora que ia explodir para libertar os negros de todo o Brasil. E eles foram verdadeiros heróis nesse embate, nesse combate. Eu estou tentando construir no Rio Grande do Sul um museu dos Lanceiros Negros e já consegui aprovar aqui no Congresso para que eles entrem como os heróis da pátria, como o Brizola já está, como o Getúlio está, como todos estão. Mas eu vou simbolizar nisso que o Rio Grande do Sul ele teve uma imigração, né, de todo o segmento, de italianos, de alemães, de polacos, de japoneses, de negros, enfim, e isso formou aquele povo que é um povo do qual eu tenho muito carinho. Pode dizer para vocês, com carinho, eu amo o povo do Rio Grande, eu amo o povo brasileiro pela gratidão e a solidariedade, que eu nunca vi como essa desse momento. Leila do vôlei, define uma palavra que o homem está emocionado. Eu não tenho como, sendo presidente da Comissão de Meio Ambiente, não citar, né, o meio ambiente. Defina em palavra hoje meio ambiente. Ótimo. É a vida. Vida. Numa palavra só. O meio ambiente é a vida. Se nós não entender isso, nós estamos acabando com a vida do meio ambiente, com as aves, os peixes, né, com todo o ecossistema, e estamos nos matando a nós mesmos. Define em uma palavra, Paulo Paim, senador, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula. Um dos maiores líderes do planeta. Um dos maiores líderes do planeta. Eu sempre tive algumas referências a nível internacional. Mandela, Martin Luther King, Gandhi e Zumbi, aqui no Brasil. Sim. Mas o grande líder desses tempos, falando agora de um líder vivo, eles que eu falei, todos já morreram, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Leila. Defina em uma palavra o Brasil. Olha, o Brasil é uma coisa, como é que eu vou falar? Eu acho a história do Brasil, a composição do Brasil, esse Brasil verde e amarelo de todas as cores, o Brasil das letras e música, da dança de cada estado dentro da sua realidade, o Brasil do carnaval, do samba, do forró, o Brasil da cultura, o Brasil que está nesse momento demonstrando o amor para os seus brasileiros que estão no sul do Brasil. É um povo alegre, um povo bonito. Sim. Quando eu digo bonito, em todo sentido, né? Não estou preocupado aqui. Principalmente um mal remunerado. A minha mão é feia ou bonita, estamos como exemplo. A alma, né? A alma, do coração, da expressão, da fala, da forma que age. Esse país tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. O que eu mais fico triste é essa política do ódio que eles criaram no Brasil. Uma política de ódio, não sei como, até num momento como esse, essa história acaba... A postura é uma postura ainda de ódio de nós e eles e nós. Porque isso eu acho que é o mais lamentável, essa construção que foi feita
nessa política de desconstituir aquilo que o Brasil tem de mais bonito, que é de um amor ao próximo. Eu sempre digo que a frase que eu mais gosto de todas é fazer o bem sem olhar para quem. Sem olhar para quem. Essa frase é de Paulo Paim. E por fim, posso perguntar? Claro, pode terminar. Por favor, defina Paulo Paim. Isso. Olha, se eu vou me definir mesmo, nunca ninguém me perguntou isso. Por não. favor, eu quero te ouvir. Senão eu vou definir. Mas você defina Paulo Mas eu vou Paim. dizer, Eu também O homem Paulo Paim. Eu estou aqui hoje no parlamento e nessa entrevista belíssima com vocês, porque eu digo belíssima porque eu estou feliz aqui com vocês. E nós. Nós Meio tanta também. tristeza, mas estou feliz. Paulo Paim foi construído, como eu contei um pouco aqui no início da minha história, de um brasileiro como todos os outros, que vive na favela, que vive na beira do rio. Eu tenho um problema numa unha, da unha, eu vou falar para vocês, da unha dos dois pés, do dedão, né? Até hoje combinado, porque eu caminhava num rio poluído, Rio do Tega, em Caxias do Sul, e eu pescava com a mão ali, o tal de mussum, que é um peixe, alguém conhece o mussum? E fiquei com isso até hoje. Aquilo eu levava para casa, nós almoçava, jantava, pegava lambag no rio, ali perto que tinha também, e fui escrevendo a minha vida de acordo com a própria construção de uma frase que diz assim: caminha a humanidade, né? Assim, e lá de baixo eu vim estudando, trabalhando, fazendo o que eu podia, e o Paim hoje é senador da República, que nunca vou esquecer da onde eu vim, que milhões de pessoas estão lá ainda, pegando um peixe poluído para poder se alimentar. O Paim é fruto de um povo que tem 32 milhões de pessoas que, no mínimo, insuficiência alimentar. Não estou dizendo que passam fome, insuficiência alimentar. Passam fome já baixou agora para em torno de 10 milhões. Então, o Paim é isso. Quando eu estou aqui, quando eu vou para a tribuna, alguns pensam que eu estou falando ali para aqueles que estão ali dentro. Muitas vezes eu não estou falando para eles. Claro. Eu estou falando para o sistema de comunicação da casa, como de vocês aqui, para os milhões que estão lá fora. Não desistam, que é possível você alcançar o teu lugar ao sol. Lutar permanente. Não desista, que é possível, sim, você ser um vitorioso. Emoção, dignidade, tudo, né, para adjetivar uma entrevista como essa. Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, para os maiores exemplos, que são poucos, infelizmente, da política não brasileira, da política mundial. Bem, um ótimo final de semana. Vale a pena na próxima quarta-feira, 11h45 da noite, você ver ou rever esta entrevista, para mim, das mais importantes até hoje, dentro do Podcast Liberados, um talk show de entrevistas como ninguém viu antes na televisão brasileira, com o privilégio da parceria, entrevistando também Leila do vôlei, de Humana, a mulher, a mãe, a filha, e hoje, graças a Deus, na vida pública para o nosso país. Obrigado, senador Paulo Paim. Obrigado, Brasil. Deus e saúde para todos e todas, especialmente para as gaúchas e gaúchos do nosso amado Rio Grande do Sul. Todo o estado de São Paulo acaba de ver mais uma edição do programa de entrevistas Podcast Liberados, comigo e com Leila do Vôlei, hoje especialmente e exclusivo, emocionante, humana entrevista com o histórico senador gaúcho Paulo Paim.